E chegamos na semana do UFC 314, que acontece no próximo sábado em Miami, e temos Brasil disputando o cinturão. E esse vídeo é especialmente para falar dessa luta principal. Alexander Volkanovski, ex-campeão e lenda dos pesos-penas, enfrenta Diego Lopes, brasileiro radicado no México, pelo cinturão vago da categoria. E antes eu peço você que deixe o like, vai aqui embaixo rapidinho, já aproveita para se inscrever no canal, que fortalece demais. E tá chegando a hora, próximo sábado então, UFC 314, com 5 brasileiros no card. Marcos Túlio, o Matuto, faz a sua segunda luta nos pesos médios oficialmente pela organização, vem de vitória sobre o Ior Potieria, e no próximo sábado pega então o Trezian Gori, um cara muito bom de wrestling, gosta de mergulhar nas pernas, mas com certeza o Matuto fez um camp completo e está preparado para tudo, que venha um nocaute aí para chutebox Diego Lima. Mais acima no card temos Virna Jandiroba, aos 36 anos, buscando a sua chance pelo cinturão, mas primeiro precisa passar pela duríssima chinesa Yan Xiaonan, que já disputou o título. Luta perigosa para Virna, veterana por veterana, a Xiaonan também tá com 35 anos, mas que se sobressai o Brasil. Sempre a gente dá aquela puxadinha, né? Mais acima ainda no card, temos a estreia da lenda do Bellator, Patrick Pitbull, aliás, Patrício Pitbull. Patrick é o seu irmão peso leve. Teremos a estreia então de Patrício Pitbull nos pesos penas, contra nada menos do que Yair Rodrigues, também um cara aí que tem história dentro do UFC, venceu muita gente de nome, né? Tem uma grande expectativa aí, né, dos fãs, né, para ver como que o Patrício Pitbull, que também já não é mais um garoto, como ele vai se sair. Yair Rodrigues é mais alto, tem maior envergadura, mas a gente sabe que o brasileiro é nocauteador. Vamos ver o que nos aguarda aí. E na antepenúltima luta da noite, essa sim, uma das mais aguardadas, ou a mais aguardada da noite, devido às provocações e às falácias que houve antes. Jean Silva, o Lorde, representando a Fighting Nerds, enfrenta o americano Bryce Mitchell, que acha que a Terra não é redonda e que andou falando umas outras coisas que não vale a pena repetir aqui. Mas o Gia tá tranquilo, como sempre, né? Ele disse que vai lá fazer mais um dinheiro e nocautear mais um. E é o que ele sabe fazer de melhor. São 4 lutas oficiais pelo UFC, 4 nocautes e não sei quantos bônus, não sei precisar quantos bônus, mas andou colocando alguns doletas a mais no bolso, sim, merecidamente. Então esse garoto tá voando e logo chega lá no último andar onde está o cinturão, podendo colidir com outro brasileiro. E por que eu falo isso? Porque na luta principal do UFC 314 do próximo sábado, volto a frisar, Diego Lopes, brasileiro radicado no México, treina na Lobo Gym, a mesma equipe da Alexa Grasso e de outros tantos nomes fortes do UFC, enfrenta Alexander Volkanovski pelo título vago da categoria até 66 quilos. Lembrando que em fevereiro deste ano, o campeão, né, o até então campeão, o espanhol Ilia Topuria, abdicou, abriu mão do cinturão para subir para os pesos leves, pedindo uma disputa direta com o Islam Makhachev, mas parece que há rumores que ele precisa fazer uma luta antes de enfrentar o Makhachev, né? Estão falando que ele vai enfrentar o Charles do Bronx, nada oficial ainda, mas o do Bronx não quer saber dele não, quer ir direto contra o Makhachev na semana da luta, na Fight Week, no UFC 317, finalzinho de junho. Vamos ver o que acontece, mas o importante aqui é que o Ilia Topuria, então, abdicou do título, e é esse cinturão vago que o Volkanovski, que é uma lenda da divisão, campeão, né, dono desse título, né, dono do trono do 66 por muito tempo, vai ter a chance de recuperar o cinturão. E do outro lado, Diego Lopes com o seu cabelo, com o seu penteado estilo Chitãozinho e Chororó, só que hardcore, rapadinho por baixo, estilo único no UFC. Vem nessa ascensão meteórica, 6 lutas, 5 vitórias, 3 bônus da noite, só perdeu na estreia para o Movsar Evloev, cara duríssimo, né? Mas o brasileiro pegou a luta em cima da hora e ainda deu um trabalhão, encaixou várias posições, esticou o braço, meteu o triângulo. O Evloev duríssimo, saiu das posições e venceu na decisão. Foi um cartão de visita e tanto. O Diego Lopes chegou com o pé na porta, o Dana White e a cúpula do UFC arregalaram os olhos, quem é esse garoto? E dali pra diante começaram a abrir as portas, tanto que foram 5 vitórias consecutivas, né? As últimas sobre 3 grandes nomes. Sodiq Yusuff no UFC 300 amassou o cara no primeiro round, atropelou, eu tava lá presente, vi de pertinho, eu acho até que ele merecia o 4º bônus dentro do UFC. A outra luta foi sobre o Dan Ige, a vitória por decisão, que ele pegou em cima da hora. Era para ele enfrentar Brian Ortega, que teve uma febre, passou mal e foi retirado do card, e o Dan Ige foi chamado, acreditem se quiser, o UFC 303, gravem para vocês não esquecer, no UFC 303 em junho do ano passado, pela primeira vez na história, pelo que a gente sabe, né, um atleta aceitou enfrentar o adversário com 4 horas de antecedência. Chamaram de madrugada, acordaram o Diego Lopes lá
De manhã, na verdade, o treinador dele esperou amanhecer o dia, não quis acordar ele na madrugada, porque o treinador já soube de madrugada. Quando ele acordou, Diego, você aceita enfrentar o Dan Ige? Faltava 4 horas para os preparativos para a luta ali. Ele falou, bora, bora. E aí foi lá e bateu no cara, inclusive fez uma luta dura, porque imagina o psicológico, a parte física, perde peso ou não perde mais, a luta vai cair ou não vai. Então ele ficou naquela incógnita, foi dormir sem saber se lutaria, né? A princípio não lutaria, mas bateu no Dan Ige no outro dia. E por último, aí sim, no UFC Note, no UFC 306, né, uma homenagem à independência do México, ele venceu nada mais, nada menos que o ex-desafiante ao título dos penas, Brian Ortega, né, duríssimo e técnico, obviamente, né, levou knockdown, flashdown de todas as formas ali no início, mas se mostrou um guerreiro, como ele se mostrar em toda a carreira, sobreviveu e levou a luta até o fim. Realmente inacreditável como o Brian Ortega sobreviveu aos bombardeios do Diego Lopes no UFC 306 e levou a luta até o fim. Então essa vitória sobre o Brian Ortega foi a que credenciou definitivamente o Diego Lopes a disputar o cinturão. Com essa do Topuria agora vagar o título, abdicar, abrir mão do cinturão, o UFC coloca então Diego Lopes versus Volkanovski no próximo sábado. Diego Lopes, 1,80 de altura, 1,84 de envergadura. Volkanovski, 1,68 de altura e 1,82 de envergadura. Muito bom de trocação também. O que eu quero dizer com isso? Que ele também tem alcance, apesar de ser mais baixo. Eu vejo um Diego Lopes mais rápido, se sobressaindo na trocação, com aquelas combinações, assim como ele pegou o Brian Ortega. Pum, pum, 1, 2, tal. Então eu acho que o Volkanovski em pé não vai achar ele. A gente sabe que ele bate duro, bate quase como um meio médio, eu diria, por causa da força física dele, como eu citei para vocês. A envergadura do Diego Lopes pode não fazer tanta diferença, são só 2 centímetros. Agora, a rapidez, a agilidade podem sim fazer a diferença. Eu também não vejo o Volkanovski conseguindo derrubar ali, fazendo um ground and pound, mantendo o Diego Lopes no chão. Até porque ele não vai querer derrubar o Diego Lopes, porque ele sabe que o homem escala, é um carrapato, faz a transição para as costas com rapidez, com perfeição, ataca triângulo, braço de todos os lados. Então, vocês acham mesmo que o Volkanovski vai se arriscar fazer chão com o Diego Lopes? Não, não. E se ficar em pé, na minha opinião, o Diego Lopes vai vencê-lo com as combinações, com uma estratégia bem implantada e principalmente com a agilidade, né? Então eu acho que não tem jogo, não casa, não dá para o Volkanovski, na minha opinião. 36 anos, a idade eu acho que não pesa tanto, o Diego Lopes tem 30, mas na opinião de vocês, galera, quem leva essa, quem vai se impor? A gente sabe que o Diego é mais franzino de natureza, né? Porque ele é muito esguio, 1,80 para bater 66, né? Com certeza na luta ele recupera ali uns 8 a 10 quilos, eu creio que seja mais ou menos isso. A gente sabe que é mais ou menos essa média que os lutadores recuperam, de 8 a 10 quilos, né? O Volkanovski com certeza também recupera mais ou menos isso, ou até mais. E na opinião de vocês, galera, quem vai sair do octógono do UFC 314 com o braço levantado e com o cinturão dos pesos penas? Diego Lopes ou Volkanovski? O brasileiro vai conseguir impor a sua agilidade ali, as suas combinações, ou o Volkanovski pode colocar a força física para jogo e dominar o brasileiro, fazendo isometria na grade, fazendo ground and pound, mantendo-o no chão, que eu não acredito nisso. Então, comentem aqui embaixo a participação de vocês, o palpite de vocês é muito importante e eu respondo, gosto de interagir. E ao final, claro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que fortalece demais. E também, eu sempre esqueço, mas ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Beijão no coração e até o próximo.